eu sou o professor Luiz Medeiros e nesse vídeo eu vou explicar a questão dos minutos residuais. O artigo 58, parágrafo 1º da CLT, introduzido pela Lei 10.243 em 2001, diz o seguinte, que não é computado nem como atraso, nem como jornada extraordinária, a variação de até 5 minutos, desde que seja observado o limite máximo de 10 minutos por dia. Então, por aqui dá para a gente ter a ideia de que eu tenho de somar as variações de entrada e de saída, de batidas de entrada e de saída, e se elas não totalizarem 10 minutos, o somatório dessas variações não ultrapassar 10 minutos, as variações não superiores a 5, eu vou desconsiderar. As superiores a 5, eu vou considerar, mesmo que tenha sido respeitado o limite máximo de 10 minutos. Se o limite máximo de 10 minutos tiver sido ultrapassado, não há tolerância a ser observada. Antes da lei, nós tínhamos a súmula 366, que parte dela foi incorporada pela lei 10.243. Até ela teve uma nova redação, mas a sua ideia original ela foi incorporada na lei 10.243. Além do regramento contido no parágrafo 1º do artigo 58, nós temos a tese número 14 do TST no julgamento de incidentes de recursos repetitivos. Ele diz que, considerando apenas as variações de batida, de entrada e saída, de início e término do intervalo intra-jornada, se elas não ultrapassam 5 minutos, o somatório das batidas não ultrapassa 5 minutos, eu não vou considerar para efeito da obrigação do empregador ter que indenizar o empregado o tempo que ele não usufruiu do seu intervalo intra-jornada. Se ultrapassar os 5 minutos, haverá sim a obrigatoriedade do empregador de pagar a indenização relativa ao tempo do intervalo intra-jornada que foi suprimido do tempo de 1 hora. Vamos explicar com exemplos que fica mais fácil. O horário contratual do empregado é de 8 às 12 e das 13 às 17. O horário registrado por ele é às 7h58, ou seja, ele chegou 2 minutos antes, saiu 3 minutos depois do horário do início do almoço dele, que seria de meio-dia, chegou 3 minutos antes e saiu 2 minutos depois. Então, primeiro nós vamos ver quais foram as variações de tempo. Teve uma variação positiva de 2 minutos na entrada, 3 minutos na saída do intervalo, 3 minutos no retorno do intervalo e 2 minutos no final. O somatório das variações deu 10 minutos, então eu não ultrapassei o limite de 10 minutos. Nesse caso, eu vou considerar que esse empregado trabalhou 8 horas, porque as variações não superiores a 5 eu não vou considerar nem como atraso, nem como jornada extraordinária. Então, esse empregado não tem direito a hora extra nesse dia. Mas agora vamos olhar como é que ficou o intervalo intra-jornada dele. Se nós somarmos as duas variações do intervalo intra-jornada, eu chego a 6 minutos. Ora, pela tese número 14, esse empregado tem direito a uma indenização correspondente a 6 minutos. Ele tem direito de receber o correspondente a 6 minutos, calculado sobre o valor da hora normal, mais o adicional de 50%. E essa empresa está sujeita a ser autuada em razão de o empregado não ter usufruído do intervalo de no mínimo 1 hora. Vamos para outro exemplo. O mesmo horário contratual, ele chegou 3 minutos mais cedo, saiu
2 minutos depois, chegou 3 minutos antes e saiu 2 minutos depois. O somatório das variações, das 4 variações, 10 minutos. Então, esse empregado trabalhou 8 horas, ele não tem direito à hora extra. Se nós olharmos o somatório das variações do intervalo intra-jornada, deu 5 minutos, então ele não tem direito, o empregador não tem de pagar a indenização ao empregado, porque eu não vou considerar esses 5 minutos. Se o somatório das duas variações não ultrapassou 5 minutos, eu não vou considerar como uma infração e o empregador ter que indenizar esse empregado. Vamos aqui para outro exemplo. Ele chegou 2 minutos antes, saiu 2 minutos depois, chegou 3 minutos antes e saiu 5 minutos depois. Esse empregado, o somatório das variações totalizou 12 minutos. Então, se ultrapassou o limite de 10, não há tolerância. E eu vou considerar que esse empregado trabalhou 8 horas e 12 minutos, ou seja, ele tem direito a 12 minutos de extra. Vamos agora olhar o intervalo intra-jornada. No intervalo intra-jornada, as variações totalizaram 5 minutos. Então, esse empregado não tem direito à indenização. Nós vamos considerar que o empregado usufruiu o intervalo de 1 hora, mesmo efetivamente tendo usufruído o intervalo de apenas 55 minutos. Vamos agora para outra situação. O empregado chegou 5 minutos antes, saiu 5 minutos depois, chegou 5 minutos antes e saiu 5 minutos depois. O somatório das variações, 20 minutos. Esse empregado tem direito a 20 minutos de extra e o somatório das duas variações do intervalo intra-jornada deu mais do que 5 minutos. Esse empregado tem direito a uma indenização de 10 minutos e essa empresa está sujeita a ser autuada em razão de não ter concedido aos seus empregados um intervalo de no mínimo 1 hora. Vamos para outra situação inversa daquela do slide anterior. Ele chegou 5 minutos atrasado, saiu 5 minutos antes, chegou 5 minutos atrasado e saiu 5 minutos antes. Esse empregado está sujeito a ter descontado no seu salário, nesse dia, o correspondente a 20 minutos. E quanto ao intervalo, ele teve uma variação negativa de 10 minutos. Na verdade, esse empregado teve um intervalo de 1 hora e 10 minutos. Não há indenização e não há auto de infração. O mínimo era de 1 hora, ele usufruiu 1 hora e 10. Vamos aqui para outra situação. Ele chegou 7 minutos antes, saiu e chegou no intervalo intra-jornada exatamente no horário e saiu exatamente no horário previsto. O somatório das variações não ultrapassou 5 minutos. Eu vou desconsiderar as variações não superiores a 5, mas a variação de 7 minutos vai ser considerada. Então, esse empregado tem direito a 7 minutos de extra e o intervalo, as variações do intervalo intra-jornada, os somatórios dela deu 0, porque ele saiu e chegou exatamente no horário. Não tem indenização. Vamos para outro caso. Ele chegou 40 minutos atrasado e saiu 40 minutos após o horário, no final do dia. O somatório das variações deu 0, esse empregado então trabalhou 8 horas. Há quem defenda que nesse caso, esse empregado teria direito de receber 40 minutos de hora extraordinária e estaria sujeito a 40 minutos de desconto relativo ao atraso dele. Alguns consideram que é melhor para o empregado que ele tenha o desconto e receba o pagamento da hora extra, porque a hora extra ele recebe com o adicional. Mas nós já vimos que se o empregado chega atrasado, ou se o empregado falta, ele está sujeito a ter o desconto relativo a um dia de salário dele, que é o dia do descanso semanal remunerado. Além disso, nós temos, com a reforma trabalhista, a previsão de que, mediante acordo tácito, o empregado ele pode trabalhar mais horas num dia, menos horas no outro,
de forma que dentro do mês ele trabalhe exatamente a quantidade de horas que deveria trabalhar. Ora, se eu posso compensar dentro do mês, eu não posso compensar dentro do mesmo dia, então me parece que é possível sim que essa compensação ocorra dentro do mesmo dia. Claro, desde que o empregado concorde, desde que o empregador concorde. Se houver a vontade das duas partes, pode sim essa compensação ocorrer dentro do mesmo dia. Se o empregador disser, não, o seu trabalho é só até às 17 horas, eu vou fazer o desconto de 40 minutos em razão do seu atraso. O empregador não é obrigado a concordar com o fato do empregado trabalhar esses 40 minutos no final do dia. É como eu já disse, deve ser fruto de um acordo entre empregado e empregador. Então não tem hora extra nem desconto e não houve variação no intervalo intra-jornada. Vamos aqui para outro exemplo. O empregado chegou 15 minutos antes, saiu 5 minutos antes, chegou 5 minutos atrasado e saiu 5 minutos antes. O somatório das variações deu 0. O que é que vai acontecer? Eu vou desconsiderar as variações não superiores a 5 minutos. Então, eu vou considerar que esse empregado trabalhou 8 horas e 15 minutos, ele tem direito a 15 minutos de extra e a variação deu negativa, esse empregado aqui teve um intervalo de 1 hora e 10 minutos. Então, nós temos de primeiro fazer o somatório das variações, das 4 variações. Se ele não ultrapassou 10 minutos, eu vou desconsiderar as não superiores a 5. Isso para eu encontrar quantas horas esse empregado trabalhou no dia. Depois eu vou olhar se o empregado usufruiu o intervalo intra-jornada de 1 hora, já que ele trabalha mais de 6 horas por dia. Para eu verificar se ele realmente teve um intervalo de no mínimo 1 hora, eu vou considerar apenas as 2 variações do início e do término do intervalo intra-jornada. Se eles não, o somatório das 2 variações não tiver ultrapassado 5 minutos, eu não vou considerar que o empregado teve uma redução do intervalo intra-jornada. Se ultrapassar 5 minutos, eu vou considerar que ele teve uma redução e, em razão disso, o empregador tem de pagar a indenização relativa ao tempo que foi suprimido e esse empregador estará sujeito a um auto de infração em razão de não ter concedido ao seu empregado um intervalo de, no mínimo, 1 hora. O contrário seria verdadeiro também. Ele chegou 15 minutos atrasado, saiu 5 minutos depois, voltou 5 minutos depois e saiu 5 minutos depois do intervalo. Ele teve uma variação negativa de 15 minutos e teve 3 variações positivas de 15 minutos. Esse empregado tem direito, está sujeito, então, a ter 15 minutos de desconto nesse dia e, quanto ao intervalo intra-jornada, a variação das 2 batidas deu mais do que 5 minutos, esse empregado tem direito a uma indenização de 10 minutos em razão de não ter usufruído do intervalo mínimo de 1 hora e está sujeito a um auto de infração em razão de o empregador não ter concedido quem está sujeito ao auto de infração é o empregador, em razão de não ter concedido ao seu empregado um intervalo de, no mínimo, 1 hora. E assim concluímos o nosso vídeo. Espero que ele tenha sido útil para esclarecer essa dúvida que muitas pessoas têm quanto aos minutos residuais e quanto à novidade também trazida pelo TST quando interpreta a questão relativa especificamente ao intervalo intra-jornada. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Se inscreva no meu canal do YouTube e um abraço e até a próxima oportunidade.